Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Seja bem-vindo à Escola Justiniana e na aula de hoje nós teremos como tema a Lexio Divina, como método de escuta vocacional. Quem irá ministrar será o Padre Jonas, religioso vocacionista. Mas antes, invoquemos sobre nós o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, que me chamais do mundo exterior para o mundo interior, inspirai as nossas ações e pensamentos e elevai para vós a minha mente e o meu coração. Fazei que pela vossa graça, cada palavra, pensamento e gesto, a partir deste momento, seja sempre sinal da vossa glória, do vosso amor e da vossa vontade. Amém. Boa aula. A Escola Justiniana, na sua terceira etapa, e o tema dessa nossa aula é exatamente, vamos esperar ele dar um clique ali, a Lexio Divina como método de escuta vocacional. Um método não é o único método, mas eu diria assim, e ao longo da nossa aula a gente vai estar tomando conhecimento dessa verdade. É um método importantíssimo, é um método indispensável, é um método eficaz, haja vista, conforme veremos mais adiante. Eu não vou ainda entrar no tema, porque eu quero escutar daqui a pouco as ressonâncias, as ideias, o que vocês trazem sobre esse tema. Está aí a introdução. 3 perguntas básicas para que a gente, por um tempinho, possa estar meditando, possa estar buscando responder internamente. O que é vocação? O que é a palavra de Deus? E como a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, pode nos ajudar na escuta vocacional? O nosso tema é esse. A Lexio Divina como um método de escuta vocacional. Mas para que eu entenda que a palavra de Deus, que a leitura orante, que a Lexio Divina é um método que vai me ajudar na escuta da minha vocação, na escuta e também na resposta, na vivência do meu chamado, no cumprimento da minha missão, eu tenho que entender o que é vocação, eu tenho que saber o que é vocação, eu tenho que também saber o que é a palavra de Deus. Como que eu vou saber que a leitura orante da palavra de Deus vai me ajudar na escuta da minha vocação? Então, o que é vocação? O que é a palavra de Deus? E como que a Lexio Divina pode nos ajudar na escuta da nossa vocação? Vamos pensar por um tempo. Não pode deixar um pouquinho, Herbert, as perguntas. Vamos pensar por um tempo. Depois só vai abrir o microfone daquela pessoa que eu falar o nome para que responda a pergunta. Acredito que nós já temos um conhecimento, são perguntas fáceis, perguntas que nós temos a resposta até de uma forma muito pessoal. Então, estou percebendo que temos aí 20 pessoas nesse momento participando. Eu vou ver o nome e vou falar o nome da pessoa para responder a pergunta. Mas, enquanto isso, vamos dar 2 minutinhos para que a gente possa ir meditando, rezando, refletindo, elaborando aí uma resposta que saia do nosso coração. As perguntas ficarão aí na tela, para que a gente possa estar respondendo.
A primeira pergunta, o que é vocação, eu vou fazer para Denise Maria. Então, Denise, ela é membro da EVP, Equipe Vocacional Paroquial, aqui da paróquia que eu trabalho também, em Vitória da Conquista. Acredito que ela vai falar, a partir do conhecimento que ela tem, o que é vocação. Então, Deni, por favor, abra aí seu microfone e responda para a gente o que é vocação. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José. Vocação, para mim, é a resposta que cada um dá ao chamado que o Senhor faz para se viver a religião, os ensinamentos do Senhor. A vida, a praticar a sua... estar presente nas pastorais, nos movimentos, é responder. E aquele que sente chamada a uma vocação mais próxima, né? Um religioso, a religiosa, o padre, aí ele vai também responder a esse chamado e vivenciar as etapas de formação para que ele seja um bom religioso, uma religiosa, um padre. Não sei se respondi, mas... Padre Jonas, seu microfone está desligado. A segunda pergunta, o que é a palavra de Deus? Eu vou, então, pedir que duas pessoas respondam a essa segunda pergunta. Uma delas é uma que eu vi que está por aí, lá da minha cidade, de Riachão do Jacuípe, que é minha amiga Ana Cedrais, Ana Maria. Cadê Ana? Ana fugiu? Enquanto Ana vai aparecer aí para nos ajudar, deixa eu ver aqui, pessoas... Reinaldo estava aí há pouco com a câmera aberta. Reinaldo, por favor, responda para a gente, no seu conhecimento, o que é a palavra de Deus? Dentro do meu conhecimento, a palavra de Deus, ela serve como luz a iluminar a caminhada dos cristãos, inclusive os que buscam discernir sobre sua verdadeira vocação diante de Jesus e de sua igreja. Ela também serve, né? Ela é para nós cristãos um modelo de vida a ser seguido, sobretudo o Novo Testamento, mas sobretudo ainda os 4 evangelhos. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado. Vamos também agora a mesma pergunta. Eu vou dirigir Oi, aí Jonas. para... Oi, Ana, chegou, minha querida. Boa noite. É porque eu Boa estava resolvendo aqui noite. um problema. Desculpa não ter entrado logo, mas é isso mesmo. Mas já tá podendo falar, já está podendo responder? Tá bom. A Ana, palavra de Deus para o que é a mim palavra de Deus, Ana? A palavra de Deus para mim é nossa força, né? É aquilo que a gente busca a viver, buscar, né? A nossa caminhada, né? Que Deus mandou Jesus aqui para nos ensinar tudo, mostrar o que é que Ele quer, né? Que a gente siga. E através do que Jesus, né?
mostrou, e é tudo a palavra de Deus, é nosso testemunho, é nossa luz, né? É nosso assopro que ele assoprou, né? E para nos fortalecer em cada irmão, em cada pessoa que a gente busca, né? Na vida nossa. Sem a palavra de Deus não somos nada. A palavra de Deus é tudo. Né? É o conhecimento, está aí, né? Está na Bíblia, ele deixou. E tanto ele foi tão maravilhoso que ele mandou seu filho, ele próprio, né? Jesus Cristo, para nos ensinar, para deixar essa palavra de Deus aqui, para nos, né, seguir. Né? Os apóstolos, e hoje continua nós sermos apóstolos, né? Para levar a palavra de Deus. Muito obrigado, Ana. Tá, ok, um abraço para todos. Para vocês. Outro, alegria. Terceira pergunta para a gente prosseguir. Como que a Lécio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, pode nos ajudar na escuta vocacional? Então, duas pessoas para poder partilhar também um pouco sobre essa terceira pergunta. A irmã Francelina. Boa noite. Boa noite, irmã. Como a Lécio Divina pode nos ajudar na escuta vocacional? Os passos da leitura orante, ela pode nos ajudar justamente a silenciar diante de Deus, a perceber assim, essa relação entre eu e Deus a partir da palavra, né? Quando eu também percebo assim, o que é que a palavra de Deus está falando e o que é que Deus está querendo falar para mim a partir dos personagens, né, a partir da fala de algum personagem. E aí eu fico atenta também para me dar conta assim dos apelos de Deus, né? Eu acredito que com a leitura orante ela vai nos ajudar a familiarizar nessa intimidade com Deus. E quando eu passo a fazer a minha oração, que é o que eu quero dizer para Deus, então eu abro o meu coração também para expressar aquilo que eu entendi e que foi apelo de Deus na minha vida, né? Muito obrigado, irmã. Mais uma pessoa que possa também estar trazendo um pouco sobre essa terceira pergunta, Nelson Fonseca. Jesus, Maria, José, boa noite, Padre José, tudo bem? Jesus, Maria, José. Não, acho que todas as três perguntas em si, elas fazem um complemento muito bonito, que elas dão um sentido, né, daquilo que nós vamos experienciar aqui. A partir da vocação, da palavra de Deus, da leitura orante. E talvez esse passo da leitura orante seja aquele momento mais profundo que nós temos para exercitar um diálogo com Deus, né? Isso se dá talvez pelas escrituras, porque é com elas que nós vamos compreendendo esse plano bonito de salvação que Deus tem para conosco. E essa meditação, ela vai ajudando a fortalecer, ela vai ajudando a enriquecer, como se fosse um exercício diário realmente, né? Para que a gente esteja pronto, para a gente compreender esse anseio de que Deus tem para com cada um de nós, né? Porque é um Deus que se faz por nós por amor, e aí eu gosto até de lembrar, assim, o cardeal Cantalamessa, né? Quando ele fazia a pregação lá na Casa Pontifícia, né? Que do início ao fim da Bíblia, Deus é amor. É um Deus que vem ao encontro do seu povo, e a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos exercitar isso na nossa prática diária, né? Então, eu acho que essa leitura orante, ela cria em nós um exercício bonito de uma provocação, de uma meditação e de uma aproximação bonita com a experiência que nós temos de Deus na nossa vida. Muitos poderiam falar um pouco mais, poderiam estar dando a sua resposta, todos certamente pensaram, responderam, mas quem quiser, ao longo aí da nossa exposição, podemos estar colocando aí as nossas respostas no nosso bate-papo aí, na nossa caixinha aí de mensagens, então fiquem à vontade. Eu já vi que algumas pessoas colocaram,
Temos aqui a palavra de Deus é a verdade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para entender o chamado de Deus para nós, exige aprofundamento com muito amor e fidelidade nas regras que nos pedem. Lembrei do chamado de Samuel, e por aí a gente pode estar colocando, contribuindo. Então, vamos prosseguir. Herbert, por favor. Um pouco sobre a primeira pergunta, Denise, ela foi, sim, feliz, ela deu a resposta certa. Vocação, o que é vocação? Então, a gente já tem essa etimologia da vocação, enquanto vem lá do latim, o vocare, o verbo chamar, o chamado, o convite, o apelo, e, além do mais, tem ali na raiz, vox, voces, que significa a voz. Voz que chama, voz que convida, voz que apela, a voz que convoca. Então, a gente reconhece essa voz como Deus, que na sua liberdade nos chama, e o homem, a mulher, que tem a liberdade de responder positivamente ou negativamente a esse chamado de Deus. Então, a gente entende sempre a vocação como o encontro entre essas duas liberdades. Deus, que na liberdade toma a iniciativa de chamar, e nós, seres humanos, que temos a liberdade de responder a Deus. No entanto, a gente sabe que o sim e o não, que partem da nossa liberdade, têm suas consequências. Então, vamos dar mais um passo para a gente ir aprofundando um pouco mais. Aqui tem essa bela definição de vocação de nosso querido São Justino, o apóstolo das vocações, quando trazendo, inclusive, ali o dado etimológico de vocação, enquanto chamado, enquanto voz, enquanto apelo, enquanto eleição, São Justino ele já dizia que a vocação é um chamado com o qual o Senhor atrai a minha atenção e deseja orientar-me para ele. Então, São Justino entende aqui já a vocação como esse chamado de Deus para sermos santos. Vocação, essa atenção que o Senhor cobra de nós para que a gente vá caminhando na direção dele, se configure a ele, siga os seus passos, aprenda com ele, ser santo como ele, o Pai é santo, ser perfeito como o Pai é perfeito. Então, toda vocação, a do leigo, a do consagrado, a do religioso, religiosa, a do casado, do homem, da mulher solteira, é um chamado que o Senhor vai, a cada dia também, nos fazendo para que a gente possa ser orientado para Ele. Mais um passo na nossa caminhada. Logo, a gente precisa entender, como alguns confundem, inclusive, que vocação é aptidão. Eu não tenho jeito para ser padre, eu não tenho jeito para ser freira. Eu não tenho jeito para... Não, vocação não é aptidão, vocação não é apenas e simplesmente uma inclinação, um gosto pessoal, nem muito menos uma profissão, como a gente escuta muito por aí, profissão, estão substituindo profissão por vocação. O termo vocação significa algo, como vimos ali desde a origem da etimologia. Vocação é uma coisa, a profissão é outra coisa, embora esses elementos, a aptidão, a inclinação, a identificação, o gosto, o carisma pessoal, exista como consequências, são secundárias dentro da vocação. Mas não é o nosso tema, só para a gente ir entendendo um pouco o porquê da importância, da necessidade de a palavra de Deus, a leitura orante, a Lécio Divina, nos ajudar como um método para a gente responder e escutar a nossa vocação. Nem sempre eu vou escutar na palavra de Deus aquilo que eu quero, nem sempre eu vou escutar na palavra de Deus aquilo que eu estou buscando, para perceber que é Deus que me fala. Então eu preciso, como um discípulo, com ouvidos de discípulo, de discípula, escutar. E que nem sempre eu vou escutar aquilo que é agradável,
aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou querendo ouvir de Deus. Às vezes eu vou ouvir algo que vai me sacudir, que vai me desinstalar, que vai me dar uma acordada para a vocação e para a missão. Para ele ir sempre, como disse ali, na definição que São Justino nos apresentou, para ele, com a sua palavra, ir sempre me orientando para ele, para, com fidelidade, eu ir a cada dia me configurando a ele, o Cristo. José Lisboa, de saudosa memória, um grande teólogo, foi um religioso, vocacionista, padre. Ele já dizia, em uma de suas obras, que só é possível entender perfeitamente a vocação sob a dimensão da fé. Então, se eu não tenho fé, eu também não vou conseguir adentrar naqueles passos que daqui a pouco veremos sobre a leitura orante, como a irmã Francelina foi nos já orientando sobre a importância, a beleza, os passos de escutar o que Deus tem a nos falar, de falar a partir do nosso coração o que Deus também quer escutar, e por aí a gente vai caminhando. São Justino, ele vai também afirmar que a vocação é um chamado e um mistério de Deus. Não vamos entender tudo. Também não podemos entender tudo. A nossa cabeça é por demais pequena para entender um mistério que é muito maior do que ela. Então, a palavra de Deus muitas vezes vai também se apresentando para nós de uma forma muito bonita, que vai desvelando, vai possibilitando que a gente vá adentrando nesse mistério da vocação. A palavra de Deus vai nos ajudando a ir mergulhando com a palavra e a gente vai perceber como se fosse um oceano. Porque o mistério e a vocação como mistério de Deus não é um obstáculo para que eu não siga ao que Deus me propõe, mas é um caminho. É um caminho que, ao passo que eu vou trilhando, eu vou aprendendo ao longo do percurso, como um oceano, que, à medida que eu mergulho, eu vou percebendo a beleza do que há ali, por baixo, no fundo do oceano. Então, o mistério é isso. A gente vai se permitindo caminhar, se permitindo mergulhar e se encantando, se maravilhando, se surpreendendo com a beleza, como é a vocação, como também é a palavra de Deus, e esse método que nos ajuda a responder, a seguir, a aprender, a dar o sim a Deus a cada dia, ao chamado que Ele nos faz. Essa frase faz muito sentido, até para todos nós, todas as vocações nascem na família. Não existe um leigo, não existe um consagrado, não existe um padre, um bispo, um diácono, que não tenha uma família. Cresce na comunidade. A importância aqui do que a gente até trabalhou em outras escolas justinianas, sobre a eclesiologia da vocação. E a palavra de Deus nos ajuda também, porque a comunidade, ela vai partilhando a palavra de Deus, aquilo que também vocês foram falando, o que é a palavra de Deus, ela foi escrita por muitas mãos, inspirada, mas escrita por muitas mãos, quantas pessoas, quantas comunidades que foram dando rosto, forma à palavra de Deus através da inspiração divina. Amadurece na oração a beleza de a gente compreender o valor da oração, e uma das mais belas formas de oração é a oração com a palavra, a oração que eu silencio para escutar o que Deus tem a me falar, depois eu falo o que está no meu coração para Deus, eu proponho, eu planejo, aquilo que daqui a pouco a gente vai ver os passos da oração com a palavra de Deus, a Lécio Divina, e dar fruto na missão, para a gente perceber que vocação e missão andam de mãos dadas. É como se fossem duas faces
de uma mesma moeda. O chamado, ele comporta, né, o sim, a vocação, a missão. Toda vocação é em vista de uma missão, e os frutos se darão na missão, no sim. Vamos prosseguindo. Então, 3 palavras que sintetizam aquela primeira pergunta que foi feita, o que é vocação? Vocação é chamado e resposta. Deus que chama, o vocacionado que responde. Que se coloca como os profetas, como Maria, também como nós, eis-me aqui, envia-me. É o lançar as redes, é o avançar para águas mais profundas, é o deixar para trás muita coisa que não cabe naquela nossa resposta, e a gente vai com alegria, com fidelidade, em obediência à palavra de Deus. Olha a beleza aqui, quando o próprio Pedro, uma certa vez, falou: Senhor, em obediência à tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, olha a beleza aqui da lécio divina, da oração, da escuta, da palavra de Deus, da obediência, do escutar com o coração, ob audire, escutar não com os ouvidos carnais, mas com o coração, o que Deus tem a nos falar, sendo a ela, a essa palavra, a palavra divina, obedientes. E mais 2 frases, eu já trouxe essa anteriormente, mais uma outra, para casar aí 2 sabedorias de São Justino, que eu coloquei sabedoria justiniana. Aquela primeira, a vocação é um chamado com o qual o Senhor atrai a minha atenção e deseja orientar-me para Ele, sempre mais, sempre melhor, sempre para frente, sempre para o alto, de grau em grau, de degrau em degrau. Essa espiritualidade ascensional que vai nos permitindo ser santos, ou seja, caminharmos para o nosso fim, que é a união divina, o encontro com Deus, a santidade. E aqui, a segunda frase, que São Justino vai afirmar, que o próprio fato de que Deus chama um ser, revela que aquele ser que é chamado por Deus estava em seu pensamento, no pensamento de Deus, no coração de Deus, antes da criação do mundo. Os profetas falarão isso. Ou seja, Deus fala isso aos profetas. Ele falou para Jeremias: Jeremias, antes do ventre da tua mãe eu já te conhecia. Como conhece a mim, conhece a irmã Francelina, a Ana, a Herbert, a Denise, a Reinaldo, ao Padre Valério, a Nelson, a todos nós. Então, isso é bonito. Então, essa palavra, ela precisa ser acolhida, porque Deus vai nos chamando, vai nos interpelando, vai nos orientando, vai nos conduzindo através desta palavra. A palavra, por isso que eu também coloquei aquela segunda pergunta: o que é a palavra de Deus? Vocês foram falando, é luz, é alimento, é a seta que vai apontando para mim, para nós, a direção a ser seguida, é o próprio Deus que se encarnou, o verbo se fez carne, Jesus se fez homem, habitou entre nós, a palavra, é também o próprio Jesus vivo. São Jerônimo, ele já dizia: ignorar as escrituras, ignorar os evangelhos é ignorar o próprio Cristo. Então, quando nós ignoramos a palavra, quando nós não rezamos com a palavra, a gente está ignorando, está, de certa forma, desprezando o próprio Cristo que apela, a própria voz, a própria vocação, o próprio chamado que Deus vai a cada dia nos fazendo ali, na própria palavra. Então, eu, resumidamente aqui, só para a gente passar, porque a gente fala que a palavra de Deus, ela vai nos orientar, é um método que vai nos ajudar, nos orientar na escuta, na nossa vocação, no nosso chamado. Então, alguns passos bem importantes para um bom discernimento. Rapidinho, a gente vai passar por aqui para a gente ir caminhando nessa direção. A gente está indeciso, qual direção tomar? Para a direita, para a esquerda, para a frente? Como fazer um bom discernimento? E a palavra de Deus, ela nos ajuda muito, mas ela é um método, ela é um dos passos que nos ajuda nesse nosso bom discernimento. Por isso que eu elenquei aqui, me parece que 5 passos, mas dentre esses 5 passos, a oração
o silêncio, a palavra de Deus, a Léxio Divina, ela vai estar presente. Então, vamos rapidinho passando. Primeiro é essa abertura. Até para que a gente faça a Léxio Divina, a gente precisa dessa abertura. Perceber, a abertura para perceber e para acolher o chamado de Deus. Então, eu tenho que estar aberto, com o coração aberto. E sempre me questionar, qual é a minha vocação? Porque não sou eu que escolho, é Deus que me escolhe. É aqui que a gente precisa perceber a diferença também que há entre vocação e profissão. A profissão eu escolho, até posso escolher mais que uma, mas a vocação não sou eu que escolho, é Deus que me escolhe. A profissão eu vivo em algumas horas do meu dia. O professor, o psicólogo, o advogado, o médico. A vocação eu vivo 24 horas do meu dia. Até de férias eu não tiro férias da minha vocação, eu continuo. Um religioso consagrado presbítero de férias. Mas quando sou um profissional, um professor, por exemplo, quando encerro o ano letivo, eu sou um professor, mas não estou exercendo ali a minha profissão. Mas enquanto férias, eu estou exercendo a minha vocação. A grande pergunta para o discernimento, portanto, até quando a gente se deparar diante da Léxio Divina, é exatamente essa. Não quem eu sou apenas, quem eu sou, mas para quem eu sou. Quantas vezes a gente não faz essa pergunta? Quem eu sou? Aí vem a antropologia da vocação, mas a gente precisa entender também essa outra pergunta, para quem eu sou? Porque é aqui que a gente percebe as inquietações que, por vezes, nos angustiam. Para quem eu sou? E é aqui o que me move a buscar, né, a Deus, porque vim de Deus, estou voltando para Deus. Porque se eu pergunto quem eu sou, eu vou dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus. Para quem eu sou? Sou para Deus. Sou de Deus, pertenço a Deus. Para onde eu estou indo? Qual é o meu fim? São Justino vai dizer sobre a união divina. Para Deus. Então, para quem eu sou, eis para Deus, sem dúvida alguma. Mas ele quis que fôssemos também para os outros. Na palavra de Deus a gente vai encontrar muito isso, né? Que Deus chama, muitos chamados que se deram ali em um contexto em que o outro estava precisando, em que um povo estava precisando. Moisés, que é chamado para libertar o povo, os profetas. Maria, que respondeu sim a Deus e foi a mãe do Salvador, para que o Salvador ali se encarnando pudesse salvar toda a humanidade. Então, também somos para o outro. Para quem eu sou para Deus, sou também para o outro, que também é imagem e semelhança de Deus. E Deus foi colocando em mim, em ti, em todos nós, muitas qualidades, inclinações, dons, carismas, que não são para mim, não são para ti. O Papa Francisco vai dizer isso na Cristo Vive, né? Mas para os outros. Então, segundo passo, nós temos ali a oração e o silêncio. Aqui entra a beleza e a importância e a necessidade da Léxio Divina. Colocar-se em atitude de oração, para escutar a voz de Deus que chama. Chama o tempo todo. Chama nas mais diversas, nas mais diferentes, talvez até nas mais impensáveis circunstâncias da nossa vida, Deus está nos chamando. É nos momentos de intimidade, de oração, que Deus nos fala. Que Deus nos chama, que Deus nos orienta, que Deus vai nos formando. Olha a beleza do silêncio, a oração com a palavra. A oração não é apenas falar com Deus, olha aqui também, mas também parar para escutar. Porque a gente fala assim, quando eu rezo, eu falo com Deus. Quando eu medito, quando eu rezo com a palavra, Deus fala comigo. Então, há esse diálogo. Não é um monólogo, só eu falo e Deus me escuta. Mas a Léxio Divina mostra essa beleza de um verdadeiro diálogo, porque eu falo com Deus, mas também eu escuto, porque Deus fala comigo. Segundo passo. O terceiro passo para um bom discernimento é olhar para a realidade. Moisés,
lá no Êxodo 3, de 7 a 10, Deus nos fala e nos chama através da realidade. E a palavra de Deus, ela é sempre nova. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus, ela vai tocando no aqui e no agora da nossa existência. Embora escrita, colocada ali no texto por tanto tempo, ou há tanto tempo, ali 2.000 anos, 3.000 anos, tantos anos, mas ela está sempre nova. É uma realidade externa a nós, uma realidade externa a nós, no caso, os sinais, pode nos provocar, nos ajudar a abraçar uma vocação. Então, eu coloquei ali muitos olhos, né? Deus que nos olha, nós que olhamos para Deus, nós que temos que ter os nossos olhos voltados também para a realidade, para os sinais, para a palavra. Quarto passo. Carisma e identificação. Aí eu fui falando ali, né, que Deus, ele nos chama e ele conhece as nossas qualidades, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece as nossas aptidões, as nossas também dificuldades mais diversas, mas ainda assim ele nos chama. Por isso que a motivação pessoal, né, o segmento de uma vocação não pode ser imposição de alguém, você tem que ser padre. Porque você tem cara de padre. Eu quero que você seja padre, meu filho. Eu quero que você case, quando, na verdade, o jovem, o rapaz, o filho, a filha, vocês aí casados, pais, mães que estão participando desse encontro, não falem apenas que para o filho, para a filha, para o neto, para a neta de vocês, que só existe a vocação para o matrimônio. Quantas vezes a gente erra, a gente deixa de ser um animador vocacional dos nossos filhos, quando ele nem fez esse discernimento, ele nem conhece a vocação ou as vocações, a gente já começa, ele bebezinho, ele criancinha na escola, arrumar uma namoradinha. Olha, esse aqui é o namoradinho seu, essa aqui é a namoradinha. E assim vai, mostrando para ele que parece que Deus o criou só para casar, Deus o criou só para isso ou para aquilo. Então a gente precisa entender que quando nascemos e demos o nosso primeiro sim, o sim à existência, existimos para uma vocação, e é ao longo do discernimento, da escuta, da oração, do silêncio, que a gente vai abraçar essa vocação. Por isso que aqui, ó, não é uma imposição de alguém, nem do pai, nem da mãe, nem do animador, nem da animadora, é sempre uma resposta pessoal, por busca de vantagens também, por outras questões. Mas, veja, Deus, ele capacita também aqueles que ele chama, já tem até aquela frase que a gente escuta muito, Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados, e a palavra de Deus é esse caminho, esse método de capacitação. A gente quer ser capacitado por Deus para abraçar uma vocação. A palavra de Deus, a oração com a palavra, a lécio divino. Deus nos conhece, sabe das nossas capacidades, eu falei dos nossos dons, e nos chama a uma vocação específica, porque já sabe quem somos, até antes de nascermos. Afinal, viemos dele. Afinal, estamos voltando para ele, como disse São Justino, ele nos orienta para ele. Ele chama a nossa atenção e nos orienta para ele. Chamou os 4 primeiros discípulos, que eram pescadores, para serem pescadores de homem. Lá em Lucas 5:10, chamou Moisés, que é pastor de ovelhas, para pastorear o povo de Deus pelo deserto, em direção à terra prometida. Veja aqui, olha, eu selecionei esses 2 textos, o Êxodo 3, de 1 a 20, e Lucas 5, de Lucas 5:10, porque aqui a gente tem vocação e tem também profissão, para a gente ver a diferença. Enquanto os 4 primeiros aqui, nesse contexto, eram pescadores, eles quiseram, eles escolheram, eles assumiam essa profissão, vem a vocação. Jesus os chama para ser pescadores de homens. A vocação. Ele, Deus, através de Jesus chamou Moisés, profissão, pastor de ovelhas. Mas Deus chamou para uma missão, para uma vocação, para pastorear o povo de Deus pelo deserto em direção à terra prometida. Então, veja que há diferença, sim. Quinto passo, a ajuda vocacional. E nós que somos formados, e a Escola Justiniana nos ajuda nessa direção, a gente vai também sendo formado para formar.
A gente é ajudado para ajudar. A gente precisa ser também animador vocacional. E é difícil a descoberta de uma vocação estando sozinho. Nós precisamos da ajuda para, primeiro, provocar um questionamento. Quantos animadores, animadoras vocacionais que provocam esse questionamento no jovem, na moça, no rapaz, no adulto, enfim, para compartilhar as dúvidas, as interrogações, como que eu vou esclarecer, formar, orientar, ajudar, se eu não tenho? O que eu vou oferecer se eu não tenho? Então, eu preciso também dessa formação para escutar, mas também para orientar, para compartilhar, ajudar a ouvir a palavra de Deus. Olha aqui a beleza também e a presença da Lécio Divina, ajudar a ouvir a voz de Deus, como fez Eli a Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, e como fez também Ananias a Paulo. Foram chamados, Cristo que chamou a Paulo, Deus que chamou a Samuel, e Eli, conhecedor da palavra, sabedor, né, daquele mistério ali que estava se apresentando, também Ananias, que ajudou a Paulo. Então, nós precisamos nos ajudar e também ajudar o outro através dessa escuta, através da palavra. E a gente vai encontrar, então, nessa formação, Padre Jonas? O senhor já falou de tanta coisa aí, e o que é que a gente vai encontrar? Então, primeiro, o que é a Lécio Divina? A gente já falou, mas a gente vai ter mais os 4 passos da Lécio Divina, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Teremos ainda algumas frases para finalizar a nossa apresentação e uma conclusão. É o que a gente vai encontrar daqui para frente. Eu fiz esse caminho anterior, essa introdução, o tempo passa muito rápido, mas a gente vai caminhar enquanto pode estar caminhando, mas eu fiz essas introduções para trazer mais fundamentação, mais elementos que possam nos ajudar a somar ainda mais ao nosso conhecimento sobre o que é a vocação, o que é a palavra de Deus, e o que é, e qual é a importância, ou por que é importante a Lécio Divina para a gente responder a nossa vocação. Então, vamos lá. A leitura orante. A Lécio Divina. A leitura das Sagradas Escrituras é fundamental. É fundamental para conhecermos primeiro a vida de Cristo, seu plano de salvação, sua vontade, bem como nossa vocação e missão. No entanto, não basta ler. É necessário que essas palavras evoluam para a oração e, por fim, para uma transformação de vida, uma verdadeira conversão. Mas você já tentou? Quantas vezes nós tentamos ler alguma passagem bíblica e não entendemos? Muitas vezes o desafio reside em como interpretar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida cotidiana. Não é nem interpretar, não é nem fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, mas como aplicar, como viver, como pôr em prática essa palavra de Deus na minha vida. Portanto, é necessário descobrir, ou para quem já descobriu, sempre redescobrir essa valiosa prática que orienta a leitura das Sagradas Escrituras, ensinando não apenas a compreendê-las, mas também a transformá-las em uma experiência de oração e incorporá-las de forma prática em nossas vidas, que é exatamente essa Lécio Divina. Podemos? Então, o que é a Lécio Divina? É uma antiga prática, não é de ontem, não é de anteontem, uma antiga prática da igreja, e representa uma forma tradicional de ler as Escrituras, ou seja, a expressão Lécio Divina sugere uma leitura orante, uma lição, né, a gente vai falar, essa lição de Deus, essa leitura com a oração da palavra de Deus, uma maneira profunda e significativa de se relacionar intimamente com o Senhor. Ao realizar a Lécio Divina, não nos vemos simplesmente como leitores de um documento histórico, de um texto escrito há
tantos anos, mas como participantes de um diálogo com o próprio Deus. E esta leitura não é uma atividade acadêmica, não é um estudo teológico, não é uma matéria lá de Sagrada Escritura que na faculdade de teologia a gente faz, onde Deus se comunica diretamente conosco. Nesse sentido, a palavra de Deus é o quê? É uma mensagem viva, é uma comunicação pessoal, endereçada a cada um de nós. São Justino, ele já dizia que a palavra de Deus é uma cartinha de amor que Deus escreve aos seus amados. Quantas vezes a gente ignora, a gente não lê, a gente não acolhe, a gente não se deleita diante dessa cartinha de amor que Deus, o amor maior, o nosso amor, ele escreve para nós, os seus amados. Quantas vezes a gente fica chateado quando a gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, que alguém ignora, que alguém não responde. Quantas vezes alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, porque eu não respondi de imediato, não visualizei, a pessoa vai lá e apaga. Eu vejo um bocado de mensagem apagada. Aí não tem, né, essa paciência. Imagine aí se Deus agisse dessa forma conosco. A gente quer para ontem, a gente quer que a pessoa responda logo, mas Deus, ele nos escreve, nos endereça, né, como diz aqui, e a gente acaba não respondendo, não lendo, não dando ouvidos, não dando atenção a essa palavra. E a Lécia Divina nos leva a isso. Vamos lá. Desdobrando-se em 4 fases de... Não, volte aí um pouquinho. Aí, isso, desdobrando-se em 4 fases dinâmicas. A Lécia Divina vai além da simples leitura das Escrituras, tornando-se uma verdadeira escola de oração. Lembra que a gente falava há pouco que com a palavra de Deus somos formados, que com a palavra de Deus, com a oração, com a palavra a gente vai sendo capacitado por Deus para responder a nossa vocação. Nesse contexto, a oração é vista como uma resposta amorosa. Olha aqui a verdade que São Justino falava. Uma resposta amorosa a Deus, que toma a iniciativa de se comunicar conosco, por amor. Então, o cerne desta prática está, portanto, no diálogo com Deus. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Lemos sua palavra, falamos com ele, e em seguida nos recolhemos para escutar, buscando aplicar em nossa vida o que ela nos ensina. Pode passar, Herbert, por favor. Então, como fazer a Lécio Divina, padre? O senhor já falou tanto isso, e só falta agora pouco tempo para terminar a aula, e o tempo passa muito rápido. Eu não sei se é meu relógio aqui em Conquista que está mais rápido do que, mas vamos lá. Como fazer a Lécio Divina? Os 4 passos. A Lécio Divina é um exercício de escuta pessoal. Olha, ela é pessoal. Vamos fazer a Lécio Divina comunitária. Eu posso até partilhar a partir da minha experiência da escuta, mas é um exercício de escuta pessoal da palavra de Deus, funciona como uma escada de 4 degraus espirituais. Então, vamos ver aí. O primeiro degrau, aí os 4 passos, os 4 degraus, a leitura, a meditação, a contemplação e a oração. O primeiro degrau, ou o primeiro passo, é a leitura. Eu vou me debruçar diante do texto, da palavra, vamos ver ali, não é uma leitura qualquer, vamos ver o que esse degrau, ou o que esse passo primeiro, ele nos orienta. Como proceder? Vamos lá. O primeiro passo é a leitura das Sagradas Escrituras, no entanto, não se trata de uma leitura comum, pois estamos diante da palavra do próprio Deus, que se comunica diretamente ao nosso coração. Essa leitura é o meio pelo qual nos conectamos ao Cristo ressuscitado e à sua vida. Também, vamos ver aí, as Escrituras representam a voz viva de Deus, o Verbo encarnado, que se dirige a cada um de nós. Portanto, é fundamental fazer essa leitura de modo espiritual, sem pressa, sem atropelo, sem estar de olho no celular, só eu e a palavra, só eu e Deus, reconhecendo que as palavras têm um significado profundo e nos conduzem à presença de Cristo. Vamos lá.
É importante, neste momento, imaginar-se, por exemplo, naquela cena, quando a gente for fazer a leitura, nesse primeiro passo, por exemplo, a gente vai imaginar-se naquela cena descrita pela palavra, o ambiente, os personagens, os diálogos, o cheiro, a cor. Ali a gente vai entrando no texto, a gente vai permitindo que a leitura não seja uma leitura como outra qualquer, mas uma leitura viva. Observar tudo o que está acontecendo como se estivéssemos lá. Além disso, é valioso, olha, memorizar certos trechos para meditar ao longo do dia, ruminar, como os animais ruminantes que comem, que ingerem, e que depois eles param para ruminar, para alimentar-se, pois a palavra de Deus nutre nossa alma com um vigor espiritual e ilumina também nosso caminho diário. Então, é o primeiro passo. Temos o segundo passo da Lécio Divina, que é a meditação. Depois daquela leitura, não uma leitura qualquer, vamos à meditação. A meditação, aqui a gente vai então perceber que, após a leitura, a meditação é o estágio em que a mensagem divina é internalizada. Ao memorizar trechos específicos, como vimos na leitura, facilita-se a meditação, permitindo que a verdade divina ilumine a alma. Esse processo envolve uma escuta atenta à voz de Deus, em busca da verdade do amor de Cristo que ressoa nas Escrituras. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no número 2705, a meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Então, a gente pode ficar com uma palavra, um versículo daquele texto, e ao longo do dia eu ir fazendo ali aquela viagem bonita, aquele caminho de ir se deixando formar, plasmar como barro nas mãos do oleiro pela palavra. Vamos lá. O catecismo ainda vai dizer, mas lá no final, mas na meditação não se busca sentimentos, mas a verdade divina. Ô, padre, eu estou meditando, mas não sinto nada. Não choro, não sinto meu coração palpitar. Tem gente que lê, e que medita, e que chora, e que repousa no espírito. Será? Olha que aqui a meditação diz. Na meditação não se busca sentimentos, mas a verdade divina. Muitas vezes a gente está dizendo que está chorando, dizendo que está isso, que está aquilo, mas não tem verdade. Não tem a verdade divina. É eu que estou me mostrando daquele jeito. Reconhecemos que o Cristo dos Evangelhos, pensava em nós. Enquanto falava ou realizava milagres, portanto, esse trecho das Escrituras torna-se um encontro pessoal com a voz do Senhor. O que Ele está dizendo a mim? Sendo assim, é o momento também de confrontar a palavra divina com a própria vida. Na meditação, conforme o catecismo da Igreja, 2706, guiados pela iluminação do Espírito Santo. Só é possível dar uma resposta a Deus, olha aí a importância da oração com a palavra e como método de resposta vocacional. Só é possível dar uma resposta a Deus quando se compreende o que Ele pede, de maneira direta, embora a palavra de Deus seja para toda a humanidade. Na meditação da Lécio Divina, busca-se entender o que o Senhor quer comunicar a cada um, individualmente, através da sua palavra. Vamos, então, um passo a mais. A oração é o terceiro e penúltimo passo da Lécio Divina. Nesse terceiro estágio, ou nesse terceiro degrau, a oração ela emerge como uma resposta à verdade assimilada na meditação. Deus me falou, agora é a minha vez de falar com Ele. A palavra de Deus se converte em expressão de fé, de esperança, de caridade, tornando-se um veículo para manifestar o amor por Cristo. Nesse diálogo pessoal, as palavras não precisam ser rebuscadas, basta proferir palavras simples como, por exemplo, Senhor, eu creio em Ti. Ou, Senhor, desejo amar-te, concede-me a graça. Olha o Evangelho de domingo, 30º do tempo comum. A oração do fariseu e a oração do publicano. Foi a oração do publicano que
agradou a Deus. A primeira leitura de domingo passado sobre isso falava também o livro do Eclesiástico, que é a oração do humilde que atravessa as nuvens. Eu não preciso de muitas palavras, eu não preciso de gritos, Deus não é surdo. Deus fala no silêncio, ele precisa do silêncio. Quantas vezes os gritos, eu vou para um local, para um ambiente, as orações, os gritos, e eu saio vazio, porque eu não escutei Cristo, porque eu falei o tempo todo, gritei o tempo todo, não silenciei para escutar o que ele quis me falar. E é aqui que a gente entende que nessa oração eu tenho que rezar com o coração. O que o coração está me pedindo? Olha a oração daquele publicano. Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. Poucas palavras. Batendo no peito para acordar o coração. Batendo no peito para tocar na sua consciência de pecador. Não foi digno nem de levantar os olhos. Ele, com os olhos baixos, rezava a Deus. Ali está a humildade, ali está a beleza da oração vocal. E aqui entra, né? A oração vocal transforma-se em um canal para pedir a graça de crer na mensagem divina. Olha a beleza daquela oração do publicano. Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. Olha o pedido. Corresponder ao amor de Deus e amá-lo verdadeiramente. Por isso, a oração é um diálogo no qual se expressam as necessidades, mesmo sabendo que o Senhor as conhece. Isso é importante. Deus conhece as minhas necessidades, mas Ele quer saber se eu conheço que Ele pode me ajudar. Ele quer saber se eu apresento para Ele as minhas necessidades de tal forma que eu expresse ali a minha liberdade. Ele não vai romper a minha liberdade. Ele não vai rasgar o meu coração para entrar se eu não convidar. Ele não vai ocupar o meu coração se o meu coração já estiver ocupado por outras coisas. Ele vai esperar que seja desocupado para poder entrar. É o momento de pedir o que for necessário. Amor, paciência, força, alegria, fidelidade, coerência, com base naquilo que o Senhor revelou durante a meditação. Dando mais um passo. O objetivo dessa oração, o terceiro degrau, o terceiro passo da Lécio Divina, é ser uma resposta que não se limite a palavras, mas resulta em um compromisso com Deus, a fim de gerar uma verdadeira mudança de vida a partir da descoberta da verdade contida na palavra de Deus, que foi lida, que foi meditada, que agora está sendo rezada. Então eu vou dizer, Senhor, a partir dessa palavra, eu falo para o Senhor o seguinte, eu quero ser santo. A palavra me provocou a isso. Eu apresento para o Senhor e eu digo aqui para o Senhor, diante dessa palavra, me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser fiel à minha vocação. Me ajuda a ser como Maria, serva fiel, serva alegre. Então a palavra vai me ajudar a isso. E o quarto passo, o quarto degrau da Lécio Divina é a contemplação. Diferente da meditação, diferente da oração, diferente da leitura. Cada passo, cada degrau, cada método aí tem as suas particularidades, as suas características. Vejamos. Por fim, atinge-se a contemplação e é o momento de permanecer na presença amorosa de Deus. Nesse estágio, nesse degrau da Lécio Divina, não há mais palavras. Trata-se de um silêncio repleto de significado. Após a leitura, o primeiro passo, a meditação, o segundo passo, a oração, o terceiro passo, recolhemos-nos na presença ativa de Deus. Veja, é a contemplação, é o silêncio que não é ausência. Esse silêncio não é ausência de palavras, não é ausência de sentido, é o acolher Deus. É o momento de Cristo agir na alma agitada que se aquieta. Aquela alma que estava inquieta, quantas vezes a gente começa uma meditação, uma contemplação, uma oração, uma leitura agitada e a gente vai silenciando, vai descansando em Deus, vai descansando, a nossa alma vai se aquietando. E aqui, assim como o discípulo João, que se reclinou no peito do mestre, ali naquele cenário da última ceia, permanecemos em comunhão íntima.
Nesse estado contemplativo é possível, portanto, experimentar a presença de Deus. Lembrando que isso não significa sentir, mas uma luz divina que ilumina e compreende e revela o conhecimento do seu amor constante em suas vidas. Alguém sente a luz? Alguém sente a luz? A gente acolhe a luz, a gente é alcançado pela luz, a gente é banhado pela luz, mas ninguém sente a luz. Se é escuro e se é claro, a gente só sente medo do escuro. Mas para dizer assim, essa luz que é a palavra eu acolho. Ela chega e ela me acolhe. E eu preciso também acolher. É a contemplação. Vamos prosseguir. Já estamos finalizando. A contemplação, aqui de acordo com o catecismo da Igreja Católica, a contemplação é adentrar melhor, mas quando eu vou adentrando, eu vou aderindo, acolhendo, é adentrar no mistério de Cristo. Santa Teresa a resume nestas palavras: outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama. E, vamos lá, mais um passo. Aqui tem, resumidamente, não é? Aqueles 4 passos, leitura orante da Palavra de Deus com os passos da Lécio Divina. Eu fiz aquela pergunta, o que é a Sagrada Escritura, o que é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito Santo, confiada à Igreja para a salvação, ler o que o texto diz, meditar o que o Senhor me diz, orar o que eu digo para o Senhor, contemplar. Então, é o meu compromisso, o meu gesto concreto, o meu projeto de vida, a partir do que a leitura, meditação e oração da palavra me possibilitaram. Então, compreender a palavra é o primeiro degrau, é o ler. Meditar a palavra é o acolher. Orar com a palavra é o responder a Deus, responder a palavra. E o contemplar é inspirar a vida na palavra, a palavra que me potencializou a caminhar, e aí vem a vocação, vem a missão. Mais um passo, porque já estou vendo aqui que já são 21h10, e aqui vão umas dicas legais. Ah, padre, mas eu estou com texto, eu pego o texto, já me perco. Então, no ler, quando a gente for ler, a gente pode marcar no texto. Você vai saber se alguém faz uso da Sagrada Escritura, aquele que tem uma Bíblia, se aquela Bíblia for realmente manuseada, marcada, com marcador aqui, com risco aqui. A gente pega uma Bíblia novinha, bonitinha, ali a pessoa não pega aquela Bíblia para ler. Como é que eu vou saber que eu uso uma roupa que já está envelhecida? Porque eu usei. Eu fiz uso daquilo. Então, às vezes, a gente pega uma Bíblia, um texto branquinho, bonitinho, as folhinhas. Então, não estou. Então, olha, no ler, marcar no texto. Aí a gente pode, por exemplo, com um sinal de interrogação, ou então sublinhando ali. Quando não entendo algo, quando considero que é mensagem central do texto, então eu vou marcar com uma interrogação. No meditar, vou marcar no texto com uma interrogação, né, ou melhor, com uma exclamação. Quando algo me questiona e provoca, aí eu vou fazer ali a minha meditação. No orar, eu vou então marcar no meu texto com um sinal de asterisco, ali aquela parte que eu vou depois orar, retomar, quando algo me ajuda a refletir e a orar. E no agir, que é o contemplar, aquele 4º degrau, a contemplação, eu vou escrever palavras à margem do texto, quando elas indicam um caminho a seguir, um compromisso, um projeto. E, para ir terminando, a conclusão, Padre Lero já está ali abrindo a boca, já está ficando tarde. A Lécio Divina, portanto, a gente está aqui já fechando, eu estou concluindo, a Lécio Divina é, portanto, um meio eficaz de ouvir a palavra de Deus, traduzi-la em orações e atitudes em nossa vida diária e a fim de nos aproximarmos de Cristo e nos assemelharmos a Ele. A nossa vocação, essa configuração a Cristo, o que é nossa missão de santidade. Sem dúvida, ao realizar bem cada passo da Lécio Divina, a vida do cristão começa a se transformar, pois o conhecimento de Deus abre os nossos olhos
e a presença de Deus age em nossa alma. Assim sendo, esse método, o da Lécio Divina, torna-se sempre indispensável e, ao mesmo tempo, necessário para a escuta e também a resposta vocacional. Mais um outro, para a gente finalizar. Podemos? Aí vem São Justino, não pode ser uma escola justiniana sem trazer uma frase também de São Justino sobre a palavra de Deus. Eu já falei da carta de amor, mas ele dizia: somente a palavra de Deus merece o nosso apaixonadíssimo comentário. A gente às vezes comenta de tudo, às vezes a gente comenta de todos, e a gente não comenta da palavra de Deus. Por não ter conhecimento, por não ter intimidade, por não ter familiaridade. Quem foi que já ligou para uma pessoa lá do outro lado para falar, comentar da palavra de Deus, do Evangelho, daquela leitura, daquela Lécio Divina que fez? Quase que ninguém ou ninguém. Mas às vezes a gente liga para fofocar, para falar de alguém, para falar de uma fofoca. Olha, fulana, você soube, eu soube disso, há um babado aqui, tal, tá? Mas a palavra de Deus não tem esse comentário, não tem esse ardor, essa paixão, até no comentar. Às vezes a gente tem até vergonha de comentar sobre a palavra de Deus, vergonha de falar que é católico, vergonha de usar uma cruz, um crucifixo, vergonha de traçar sobre nós o sinal da cruz. Então a gente precisa compreender também essas coisas. E a última frase, para fechar, trazendo da própria palavra de Deus, esse pensamento aqui do autor da carta aos Hebreus 4:12, vai dizer assim: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Essa frase já daria para dar toda a formação, toda a aula sobre a Lécio Divina, como, de fato, esse método que nos ajuda a responder à nossa vocação. Chegamos ao final de mais uma aula da Escola Justiniana. E você que nos acompanhou, continue conosco nesta caminhada de formação. Assista às próximas aulas, aprofunde seus conhecimentos e permita que a cultura vocacional faça parte cada vez mais da sua vida. Jesus, Maria, José.